Olá! Na aula anterior a gente viu basicamente o princípio de funcionamento dos dois sistemas, analógico e digital. Então, meios de transmissão, como funciona, mas é um assunto que a gente ainda tem que esgotar um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, é muito importante a gente ter em mente a questão resolução, tá? Então, a gente tem as câmeras analógicas aí, tá? Eu tenho aqui guardado no meu escritório de câmeras de 300 linhas, né, que não se usa, nem tem mais para vender, né? Acho que eu vou guardar para relíquia até câmera de 700 linhas, tá? Isso aqui até 800 linhas a gente tem, tá? Isso analisando os principais fabricantes, né? Agora tem fabricante aí que diz que tem câmera de 1200 linhas, tá, pessoal? Isso aí não existe, tá? Câmera de 1200 linhas, tecnologia analógica, né? Então a gente tem mais qualidade sim nas câmeras analógicas, mas daí a gente já parte para as câmeras de alta definição, que são as câmeras HD. Então olha só, uma câmera analógica normal, tá? Câmera 700 linhas, 800 linhas, vamos botar. Agora sim, ó, algum tempo atrás, não muito, os fabricantes lançaram a linha AHD. O que é essa AHD? Analogic High Definition. Então, a alta definição analógica, tá? Tem muita dúvida aí do pessoal com relação a isso. As câmeras HD, elas não são digitais, pessoal, né? Porque HD que é digital, sabe? HD é de High Definition, alta definição. E o Azinho ali antes é de analógico. Então, qual que é a diferença da câmera de 800 linhas para uma câmera HD? É porque a câmera HD ela tem um protocolo de comunicação diferente, tá? Então você tem um DVR, um cabinho coaxial e tem uma câmera HD de 1,0, 1.3, 2 megapixels, tá? Então você tem é um protocolo de comunicação que é uma forma de linguagem, vamos dizer assim, entre a câmera e o DVR, tá? É só ele se entende. Se você tem um DVR só HD, não existe isso, mas se tivesse, e você colocar uma câmera analógica mais antiga, ela não vai funcionar, tá? E o mesmo inverso, você tem um DVR analógico, só analógico, um DVR antigo, e colocar uma câmera HD também não vai funcionar, tá? Então tem que falar na mesma língua. Então se você tiver um DVR HD, tem que ter uma câmera HD, tá? E aí tem a HD TVI. O que é isso, professor? HD TVI, pessoal, é a mesma coisa, tá? Só que é um outro protocolo de comunicação, tá? HD CVI também é a mesma coisa, tá? Só que são protocolos de comunicação. Então uma câmera, por exemplo, 1.0, tá? A HD é a mesma coisa que HD TVI e HD CVI, tá? Por que essas diferenças então? Porque depende do fabricante. A Intelbras, por exemplo, ela tem o protocolo HD CVI, tá? Pega a Hikvision e Tecvoz, elas têm HD TVI, tá, pessoal? E agora só que hoje em dia elas estão, todas as marcas, a maioria pelo menos, mais conhecidas, estão fazendo DVR Flex com 4 tecnologia, com 5 tecnologia, até para ficar mais fácil, tá? Então são isso, a gente está especificando bem para que não tenha dúvidas, tá, pessoal? Então analógico até 800 linhas, aí parte para as câmeras HD que também são analógicas, tá? Que vão até 2 megapixels, tá? Eu escutei um fabricante aí dizendo que ia lançar no mercado uma câmera HD TVI, tá? De 3.0 megapixels, só que até hoje estou esperando, tá? Não se encontra nada no mercado acima de 2 megas. Então assim, pessoal, até 2 mega, que é uma qualidade excelente, tá? 1 mega, tá? É tecnologia HD, tá? 2 mega é Full HD, que é uma ótima tecnologia, tá? Mas quando você precisa de mais definição, tá? Porque quando você quer definir é uma coisa, identificar outra. Quando você precisa identificar alguém mesmo no meio de uma multidão,
uma câmera de 2 megapixels, ela não dá. Você tem que botar uma câmera maior, tá? As câmeras IP entram aí. Então tem câmera IP de 1 mega, tem para vender, tem de 2 mega, tem de 5 mega, tem de 10 mega, tem de 40 mega. Então, quando precisa de mais resolução, não adianta, a câmera analógica deixa a desejar. Então, em uma aplicação residencial ainda vai. Ainda você consegue colocar um DVR, uma câmera de 1 mega, de 2 megas, tá? Pode colocar. Agora, a câmera precisa de um sistema melhor, um hospital, um banco, você tem que partir para a câmera de 2 mega para cima, tá? Então, resolução é um item muito importante, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhe questão de lente, porque lente se equipara, né? Não muda nada. Então, você tem a lente 2,8 milímetros, tá? Que ela tem um ângulo de abertura bem grande. Então, quando você tem um objeto próximo que você quer filmar, uma garagem, por exemplo, tá? Um sistema pequeno, uma garagem pequena na tua casa, e você quer que pegue a fachada inteira da casa, então você coloca uma lente de 2,8. A não ser que você queira filmar do outro lado da rua um detalhe muito importante, aí você se obriga a comprar uma câmera com uma lente, por exemplo, de 6 milímetros, que daí ela diminui a abertura e foca no objeto que está mais distante, aproximando ele mais para perto. Então você tem uma definição maior lá naquele objeto, tá? Só que você tem uma lente grande, uma lente de 6 mm, por exemplo, com uma câmera de baixa resolução, você já não vai conseguir identificar, tá? Mas essa questão de lente eu não vou entrar porque é a mesma coisa. Você tem tanto a câmera analógica de alta definição ou a câmera IP, né? Você define a lente da mesma forma, tá, ok? Então, ainda na questão resolução, ó, você tem, por exemplo, aqui ó, o CIF, VGA, HD e Full HD. Então, olha esse detalhe, ó. Você tem 1080 linhas por 1920, 1920 linhas por 1080 linhas, isso é Full HD, tá? 1280 linhas por 720 linhas é HD. Então, uma aplicação residencial, geralmente uma câmera HD já quebra o galho tranquilo, tá, pessoal? Então, é número de linhas. Então, tem, por exemplo, 640 para 480, que é uma câmerazinha em comparativo, assim, sem entrar em muito detalhe, 700 linhas. Então, é baixa qualidade mesmo, a gente evita até vender uma câmera dessa, tá? Então, a câmera IP, ela parte desse amarelo, né, desse HD para cima, tá? Outro detalhe é compatibilidade. Então, por exemplo, você tem o teu cliente, ele quer fazer um upgrade, quer melhorar o sistema dele, ele não tá, a qualidade está muito baixa, o sistema já está meio ultrapassado, faz tempo que ele tem, e não consegue identificar uma placa de um carro que para na frente da oficina dele, por exemplo. Então você consegue tirar uma câmera de 700 linhas que está lá, de 600, de 800, e colocar uma câmera de 1 mega ou de 2 mega. Você só troca as pontas, troca a câmera e o DVR, tá? E você tem um sistema melhor. Você fez o upgrade sem precisar trocar toda a fiação, todo o cabeamento, tá? Agora, por exemplo, você quer fazer isso em câmera IP, você também consegue fazer esse upgrade, tá? Também consegue trocar. Você troca uma câmera e troca o NVR também, e usa a mesma rede IP. Então, nesse ponto, as duas câmeras se equivalem, tá? Agora, quando tu tem um sistema analógico e você quer trocar para um sistema IP, quer melhorar, então aí você não tem o que fazer, você vai ter que trocar a fiação, porque o sistema IP ele só roda com cabo UTP, tá? Distância, tá? Esse também é um problema, porque as câmeras analógicas, dependendo da qualidade do cabo coaxial, da câmera que você está empregando e da onde você colocou a fonte de alimentação, tá? Você consegue chegar até 500 metros com uma câmera, né? Então tem essa vantagem. Agora a câmera IP, ela não vai muito, até geralmente 150 metros aí funciona, tá, ok? Não é aconselhável, geralmente qualquer equipamento de rede aí a gente tenta manter os 90 metros, que é o padrão de cabeamento estruturado.
Então, se você estiver, por exemplo, fazendo uma rede num hospital, numa faculdade, né? Eu, por exemplo, já fiz várias redes, vários projetos de cabeamento estruturado em faculdade. Então, todos eles a gente tinha que respeitar os 90 metros. Por quê? 91 metros já não podia, porque depois a gente passava o certificador de rede, onde a gente tinha um laudo especificando cada detalhe, cada interferência, né, cada problema, cada atenuação do cabo de rede. E se tiver passado 90 metros, o certificador ele não certifica a rede, ou seja, você não pode emitir a garantia. Então, garantia estendida de 25 anos até. A gente consegue um cabeamento estruturado, desde que esteja dentro da normatização. Tá, então a câmera IP tem esse problema, né? Tá, os custos. Tá, então eu já entrei um pouco sobre custo também na aula anterior, só que vamos reforçar um pouquinho. Sistema pequeno, pessoal, tá? Você tem DVR, você tem câmeras, vamos botar o sistema pequeno aí, 16 câmeras. Então você coloca o cabo normal coaxial, né? Bota a câmera HD, sabe? Fica o custo semelhante ao custo da câmera IP. Agora, acima disso, aí você tem que partir para o câmera IP. Aí é fato, você vai diminuir custo por causa da questão de cabo e tempo, principalmente, né? Cabo, estrutura para passar o cabo, tempo, e quanto menos cabo, menor a probabilidade de problema futuro, tá? Então, lembrando, você tem 10 câmeras do outro lado de uma fábrica. Então, para que você vai levar 10 cabos coaxial até lá ou 10 cabos de rede até lá, né? Leva só um switch ou só um roteador, né? Isso se já não tiver, aí você liga as 10 câmeras nesse switch e pronto, já está funcionando o teu sistema, sabe? Fica muito mais fácil e você também não perde tempo fazendo conectorização de cabo BNC, né? Que o conector BNC, você sabe que ele não é muito amigo da gente, né? Costuma dar problema, tá? O calor, pessoal, ele costuma encolher a ponta do cabo, da capa do cabo coaxial. Isso aí causa mau contato na malha e no pino central, então dá manutenção futura. O cabo de rede, você climpa um cabo RJ45 macho e nunca mais, então tem muito menos manutenção também, tá? Então o sistema pequeno não adianta, o sistema IP ele se torna mais caro, tá? O NVR aí, tá? Um DVR que está R$250, por exemplo, você vai comprar um NVR e você vai pagar o dobro. E a câmera também você vai pagar o dobro, só que você tem muito mais qualidade e mais funções, tá? Mas no sistema, no cliente residencial, não se aplica não, ok? Tá? A tecnologia, eu já falei bastante sobre isso, mas enfim, o que a gente tem numa câmera analógica? A gente tem IR, tá? Tem IR, tá? Por exemplo, tem um controle automático de ganho. Então, nas câmeras analógicas, as primeiras, lá de 700 ou 800 linhas, você, quando escurecia, a câmera notava que escurecia. Tem um sensorzinho chamado LDR, que ele nota que à noite, a variação de luminosidade, e liga o canhão no infravermelho. Aí clareia, beleza, fica uma imagem bonita, tá? Só que se passar alguém na frente, essa luz do canhão batia na pessoa e ofuscava a imagem. Você não definia o rosto da pessoa, tá? É como se fosse uma lanterna apontando. A luz vai bater no objeto e vai refletir, e vai ofuscar ali, você não vai conseguir definir o objeto, tá? As câmeras um pouco analógicas que são melhores, de uma marca boa, elas têm um controle automático de ganho. Então, quando passa alguém na frente do objeto com IR ligado, ela aumenta a luz de fundo automaticamente e diminui o reflexo no objeto. Então você consegue visualizar melhor, sabe? Não fica borrada a imagem, não fica ofuscada, tá? Outra coisa, ela diminui o chuvisco também bastante. Então
ela tem, essas câmeras analógicas, ela tem essa função, só que fica por aí, sabe? Ela vai sempre ser escravo, o DVR vai ser mestre e a câmera sempre vai ser escravo. Então, isso é uma lógica, né? Mestre e escravo. Agora a câmera IP não, a câmera IP ela vai ser mestre, ela é mestre, porque ela funciona sozinha em rede. Mesmo que você não tenha um NVR, você pode comprar uma câmera, coloca lá com um cabo de rede e está funcionando. Você faz o acesso tão rápido quanto um DVR. Tá ok? Tá, pessoal? Então eu resumi bastante, tá? Mas enfim, a câmera IP, ela basicamente ela é um DVR. Só não tem espaço para botar um HD dentro. Mas ela tem funções de usuário, de senha, né, de permissões, de configuração de rede. Ela tem a função DHCP, ela pega o IP automático da rede. Se você quiser, você pode desabilitar e colocar um IP fixo nela, sabe? Então ela tem série de funções como se fosse um DVR, tá? Tem detecção de face. Então é uma câmera inteligente que ela pode trabalhar por si própria. Tá ok, pessoal? Então aos poucos a gente vai se aprofundando, mas eu acho que na segunda aula a gente já pode esclarecer bastante coisa também, tá? Até a próxima aula. Abraço.